9 anos de canal e é a primeira vez que eu falo de um filme do Orson Welles. Que feio. Eu falei alguma coisa, acho que no top 10 de melhores anti-heróis, mas não é a mesma coisa. O cara mudou a linguagem do cinema com o Cidadão Kane de 41. Eu preciso falar sobre Cidadão um dia. Eu ainda que nem Breaking Bad. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre Cidadão Kane. Marca da Maldade de 58 é tão bom quanto, se não melhor. É por isso que essas críticas sob demanda são tão legais, elas me dão foco e expandem os horizontes do canal. Quem patroneou foi o Vitor Pablo, obrigado Vitor, e ele me pediu, olha só, para oferecer essa crítica em homenagem a ninguém menos que Isabela Boscov. Eu gosto muito da Isabela, se fosse o canal eu não teria feito não, mas sendo a Isabela é um prazer. O Vitor disse que gosta muito das adjetivações dela, então o novo alô da vez vai para Isabela Boscov e eu aproveito para deixar um convite para que a gente grave mais um vídeo juntos. Spoilers leves, pessoal, eu vou comentar algumas cenas, mas não vou estragar nada, até porque é um filme bem abstrato. Vamos lá? Vamos lá. O Processo, ou Le Procès, é baseado no livro do Franz Kafka, de 1925, e conta a história de um homem que está sendo julgado sem saber sobre quais acusações. O Orson Welles, que faz um personagem aqui, disse numa entrevista que esse é o seu filme mais autobiográfico. Eu gosto da maneira como o personagem é apresentado com a toalha na cara e uma fumaça, cria um efeito sensacional. O Orson Welles se engrandece bastante aqui, logo depois tem uma cena onde ele está em cima de um pedestal, a cama fica num nível acima do chão e ele está saindo da cama e enquadrado de um jeito que parece que ele é gigante. Mesmo sem uma estrutura narrativa tradicional, não dá para negar a precisão da direção. Tem uma versão digitalmente masterizada que tá lindona. Eu falei recentemente na minha crítica do novo Macbeth, do Joe Cohen, das influências dele, um pouco do cinema noir, um pouco do expressionismo alemão, e eu tenho certeza absoluta que ele viu esse filme. A principal diferença é que Macbeth é uma baita história, é Shakespeare, e o Processo não tem bem uma história, é uma narrativa que te deixa investigando alegorias o tempo inteiro, onde muita coisa é falada e nada é dito. Sabe aquela coisa que eu falei do... bom, né? Muito bom. Aqui é um pouquinho mais avançado, é meio que... nossa, olha essa fotografia! Amor! Vamos parar 10 minutinhos? A estética noir é perfeita para universos absurdistas que flertam fora da realidade, e a cinematografia do Edmund Richard cria um pesadelo burocrático semi-alucinatório, cheio de ambientações hostis com ângulos agudos que constroem uma atmosfera de temor existencial, contrastes opressores que dão peso a figuras de autoridade e reforçam a paranoia do protagonista. Os cenários exagerados são quase um personagem a mais e distorcem sua noção de dimensões. Mr. K está sendo engolido aqui e seu espaço físico está sendo invadido junto com o mental. A desolação humana é englobada no design de produção que retrata a pequenez do trabalhador comum diante do sistema, cena após cena construindo um universo sombrio e inquietantemente ausente de respostas. Há 2 planos sequência muito bons aqui, um que envolve uma fisicalidade que dificulta a interpretação. Uma das personagens tem que carregar uma mala, tem que arrastar uma mala grande, ela podia até estar oca, mas pelo menos ela vende bem a noção de que aquilo pesa, e não podia esquecer o diálogo, e os 2 atores se mexem durante uns bons minutos, e também é legal prestar atenção na luz, na marcação, na fotografia, porque onde eles terminam, a fotografia é muito marcante e dá aquele peso adicional para o que o personagem está dizendo, e num plano sequência isso é muito difícil. Aliás, o filme faz ótimo uso do espaço aberto. Outro plano sequência que até começa como um plano longo, câmera quieta, era mais um desses diálogos corriqueiros sobre o que está acontecendo com o seu processo. A ambientação era muito impressionante, porque você via todo mundo trabalhando com uma simetria, todo mundo igual lá no fundo, e eles falando. De repente tem uma sincronização com a movimentação de todo mundo, e uma coisa que quando o ritmo do diálogo acaba, dá um pop visual muito bom. Depois a sequência continua, eu acho que não tem corte. A sequência do tribunal é muito boa, mais um bom exemplo do design de produção usado
contra o protagonista. Tem gente demais ali, por que tanta gente? Já imaginou um processo com tanta gente e as pessoas meio que ansiosas, esperando ele chegar? A primeira coisa que falam pra ele é que ele tá atrasado, que aquilo não se repita. Então, né, como se ele fosse um entretenimento e todo mundo de terno e... sabe, é muito hostil aquele ambiente. Quando ele finalmente tem um espaço, entre aspas, pra se defender, mas ele tem tipo 2 centímetros de madeira onde ele entre a mesa e outra onde ele, não, sabe, daquilo não foi feito para uma pessoa se defender. Outra cena muito boa envolve um espaço fechado e uma luz, tem uma única fonte de luz que tá chacoalhando por causa do que os personagens estão fazendo, então às vezes você vê o cara e às vezes não, e é tudo muito bem construído, então como exercício de cinema é ótimo. Agora, quem gosta de uma história... talvez fique um pouco decepcionado com esse filme. Eu gostei muito da interpretação do Anthony Perkins, eu achei uma escolha perfeita porque foi logo 2 anos depois do Psicose, né, filme que o deixou famoso, e no Psicose ele faz um sociopata, né, ele faz um personagem meio esquisitão, aquela coisa dele tá meio inquieto, então se você puxar um pouco disso, da fama que ele vinha carregando, e ele acaba sendo sempre associado a esse personagem, sempre foi. Sendo o Anthony Perkins, fica um pouquinho de... mas ele tem uma cara meio de... né? Será que ele fez alguma coisa? E ele reage muito bem às situações. No começo ele tenta impor uma certa autoridade. Como assim? Vocês estão violando os meus direitos civis. Tenta se impor contra o sistema, mas... tudo que ele fala é imediatamente usado contra ele. Tipo, você quer fazer uma reclamação formal? Então você vai ter que ir lá na delegacia, vai ter que explicar porque você está fazendo uma reclamação. E aí começa uma coisa, lembrei um pouco do Asterix, daquele onde ele entra no banco da burocracia com o Obelix e fica maluco. Alguns diálogos são entediantes, outros artificiais, eu não sei quanta coisa ele tirou do livro e quanta coisa foi do Orson Welles, mas... muita coisa sem contexto que te tira da história toda hora e também depende muito de como você interpreta. Se você perguntar, esse filme é sobre o quê? Você pode fazer uma sinopse da história, mas ele é sobre o quê? Quais são os temas abordados, né? E é difícil. Se você generalizar, você pode falar que tem a ver com obediência, no começo tem até uma historinha que fala sobre isso, tem a ver com poder administrativo contra o cidadão, talvez. Culpa tá nas entrelinhas aqui, mas culpa pelo quê? Você pode também interpretar com uma pegada mais religiosa. Será que é uma crítica aos valores religiosos conservadores que julgam injustamente as pessoas? O Anthony Perkins contracena com a Elsa Martinelli, a Jeanne Moreau e a Romy Schneider, e ele tá sempre muito desconfortável em relação aos avanços mais sensuais que recebe, então pode haver um subtexto ali em relação à orientação sexual dele, que por sua vez pode ser interpretado como um dos motivos pelo qual ele está sendo preso e julgado, por que não? Deixem nos comentários também se você inclusive leu o livro, sobre o que você acha que essa história é, do que ela trata, o que ela está dizendo, quais são as alegorias, como você interpreta o processo. Eu não gosto do final, já que o filme faz questão de ser tão vago e abstrato, com possíveis interpretações, eu acho que o final deveria ter seguido a mesma linha e não uma coisa. Acontece isso. E o Orson Welles começa a narrar os créditos, ator do tal, fulano de tal, tanana, tanana, piriri, eu sou o diretor deste filme. Porque eu não... qual é o efeito dele? Por quê? Sabe? Eu não... Se você estiver gostando desse vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho, aquela coisa toda, você sabe como é. O dono é preguiçoso, não gosta de pedir, mas talvez ajude o canal. Quem sabe assim ele cresce. A gente vai aparecer de vez em quando pra lembrar vocês. Eu sei que é chato, não vai ser toda vez, só uma vez ou outra pra ver se faz diferença. Meus 2 centavos, meus 2 centavos. O Processo é um filme bem mais divertido de estudar do que de assistir. É uma baita aula de cinematografia, posicionamento de câmera, design de produção, criação de mundo, universos pseudo-oníricos, esse tipo de coisa. O texto é pesado e difuso e a narrativa especulativa testou a minha paciência mais de uma vez. Nota
Uma vez um cara me perguntou nos comentários se eu enrolava, se eu comecei a enrolar na hora de falar nota de propósito, fazendo teatrinho, mas é porque eu coloco, antes eu até colocava nota específica, e agora eu coloco assim, entre tananã e tananã, e aí deixo com base no que eu falei para calcular no final. É até legal porque as pessoas falam que ficam calculando comigo e acerta, erraram por 1/10. 7.4. Vitor, obrigado mais uma vez. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.